Olá, um grande prazer estarmos juntos aqui, principalmente pelo fato de estarmos ocupando esse tempo buscando nas Escrituras ferramentas que possam ser úteis para a nossa vida familiar e no casamento. Módulo 1, Fundamentos do Casamento, se inicia hoje. Nesse módulo estaremos abordando temas como a visão de Deus para o casamento, o conceito de aliança e a aplicação de ferramentas como fé e amor como suporte para os nossos relacionamentos. Como primeiro assunto a ser abordado, vamos responder a pergunta: o que é casamento? Para isso, gostaria de estar convidando vocês para em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Em Gênesis 2, versículo 18, o próprio Deus declara: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. E no versículo 21, continuando, ele descreve como foi criada a mulher e a reação do homem. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Podemos absorver desse trecho três conceitos. Primeiro conceito: o casamento foi instituído por Deus como uma solução para um problema. E quem trabalha aqui com resoluções de problema entende claramente que quando se introduz uma solução, se aplica uma melhoria, se visa uma mudança de um estado aquém para um estado melhor. No caso aqui, o problema a ser resolvido seria o problema da solidão. O próprio Deus entendendo que mesmo ele estando presente na vida do homem não era suficiente para resolver a questão da solidão, uma vez que o homem é um ser social. Salmos 68:6 menciona: Deus faz com que o solitário viva em família. E qual foi a resposta aqui de Deus? A gente entra agora no segundo conceito que a gente pode entender desse trecho. Ele cria a mulher como ser correspondente, ser da mesma espécie, parecido, para que pudesse auxiliar o homem, né? Então, que mecanismo lindo que Deus coloca, que é a família, onde Ele coloca pessoas ao nosso redor, para que nos auxiliem, que nos suportem, que se proponham a ser um ambiente terapêutico, para que a gente possa amadurecer, nos desenvolver e atingirmos sucesso nos objetivos e propósitos desenhados para que a gente estivesse fazendo. Todo esse mecanismo foi criado por Deus. Só para exemplificar um pouco, a criação da mulher mostra isso: é tirado uma costela, né, o lado, que, né, estou mostrando a figura masculina e feminina como sendo figuras estando numa mesma nível de correspondência, né? E no caso a gente vai estar vendo na lição papéis, né, que claro, a liderança cabe ao homem, biblicamente falando, mas que os dois estariam numa situação próxima, correspondente, de um ajudar o outro a chegar na plenitude do propósito para a família. Esse seria o segundo atributo. Como terceiro atributo, queria colocar um pouco aqui a questão dessa união de uma só carne. Estariam se unindo homem e mulher como uma só carne, e como orientação, desígnio de Deus, o que eles deveriam estar fazendo seria: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, eles se tornarão uma só carne.
Aqui Deus coloca a hierarquia do relacionamento, posiciona a hierarquia do relacionamento em família em relação aos demais relacionamentos que vivemos na sociedade. E como um relacionamento principal aqui, que toda pessoa vive, né, até o momento do casamento, vive, a hierarquia seria relacionamento com Deus, depois relacionamento de submissão e de respeito a pai e mãe. E quando se inicia a família através do marco casamento, ele institui o início da família nova e a ruptura do cordão umbilical com a figura antiga, da família antiga. E a partir desse momento, homem e mulher deixam os pais em termos de submissão, não em termos de respeito, mas em termos de submissão, e passam a viver agora como uma só carne dentro de uma nova família. E essa família passa a ser prioritária dentre os relacionamentos humanos, perdendo somente em nível de importância para o relacionamento do homem para com o seu Deus. Então, homem para com o seu Deus é o primeiro na hierarquia dos relacionamentos. Em segundo lugar, relacionamento esposa e esposa, né, de marido e mulher, ganhando de todos os outros relacionamentos que a gente possa observar. E isso tem que ser prioridade, né? Então, em resumo, casamento é algo que Deus reconhece como bom, algo que o homem não alcança sozinho, ele não pode ser substituído por algo individual, e uma proposta extraordinária de parceria a ser vivida pelo casal, e é mais importante que o próprio relacionamento com os pais. Vamos ver agora no Novo Testamento a menção que o próprio Jesus fez com relação ao casamento. Mateus 19, versículo 4. Jesus disse: Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Jesus defende aqui a instituição familiar, mostrando que foi dos desígnios de Deus que não nos separássemos, não nos destituíssemos, a não ser por consequências vindas de adultério. O casamento, ele tem sido absorvido alguns conceitos da sociedade, conceitos que foram originalmente desenhados para outros acordos, outras negociações em contextos diferentes. É bem conhecido por nós o nome dessa figura, desse símbolo, aliança, mas é pouco conhecido o conceito de aliança bíblica, ou o conceito de aliança que é muitas vezes utilizado entre povos, né? O conceito de aliança, ele é diferente do conceito de contrato. No conceito de aliança, duas pessoas buscam se unir com um benefício próprio, visando benefícios próprios, se corresponderem. E ele é um conceito que
não se estipula mecanismos de solução. Perceba, na hora do casamento, não se fala, se você vier me trair, eu vou fazer isso. Tenho direito a dissolver a instituição dessa forma. Não. Quando vamos casar, trocamos votos de fidelidade, declarando a perenidade, declarando que a aliança, que essa união será duradoura, esse acordo será perpétuo. Então, o que se declara como voto é: vou te amar, vou te respeitar, vou cuidar de você, na saúde e na doença, na bonança e na pobreza, até que a morte nos separe. Esse é o acordo, esse é o voto feito no casamento. Ao contrário da aliança, que será melhor mencionada na aula 2, o contrato ele é diferente. O contrato visa estipular regras sobre a aquisição de um objeto, um fim dele, o melhor uso dele ou a dissolução do mesmo. Então, num contrato se estipula o vendedor, o comprador ou os beneficiários em relação ao bem. E se coloca cláusulas de descumprimento do contrato e que possam ser resolvidas essas cláusulas, para que isso traga segurança jurídica para os envolvidos como partes nesse contrato. Muitas vezes temos entrado no casamento pensando nele como sendo um contrato, pela familiaridade que temos no uso desses na nossa sociedade. Temos entrado no nosso casamento já pensando muitas vezes que ele vai dar errado, ou em mecanismos que vamos usar para evitar impacto maior se o mesmo dar errado, esquecendo que muitas vezes a melhor coisa que possa acontecer conosco é de fato sermos confrontados com opiniões ou com pessoas que sejam diferentes de nós. Aliás, todas as pessoas são diferentes. Mesmo na família, vemos que irmãos têm personalidades diferentes, modos diferentes de agir frente ao mesmo problema, óticas diferentes de observar o mundo. Somos alterados, somos guiados muitas vezes pela nossa personalidade, pelo nosso histórico anterior, no caso dos relacionamentos, pela cultura das famílias de origem também. E isso é muito rico. Essa comunhão, essa coxa de retalho é muito rica e pode nos ajudar a estar mitigando problemas, um calibrando o outro, um ajudando o outro a observar a vida de uma outra ótica, chegando a compor essa relação que Deus estipulou, família, para que a gente chegasse a atingir os propósitos, objetivos e amadurecer. Esquecemos que escolhemos os nossos esposos, escolhemos os nossos maridos. Através do relacionamento namoro, vamos abordar um pouco mais aqui também, o que tem que ser observado no namoro. O namoro não é simplesmente um mecanismo de satisfação de necessidades emocionais, mas é um período que a gente tem para estar observando a pessoa, analisando, porque quando entramos no casamento, e aqui eu menciono de novo esse trecho que a gente acabou de ler, Jesus menciona que o que Deus uniu não separe o homem, no que tange a casamento foi instituído por Deus como um mecanismo ligado a essa figura de aliança. E nesse mecanismo, onde o homem estaria apto para amadurecimento e desenvolvimento no contexto da família, mitigando o problema da solidão, ele foi concebido
como a melhor solução para a solidão. Então, quer dizer, nesse contexto do que Deus criou isso, né, para que a gente estivesse imune ao problema da solidão, para que os nossos relacionamentos sexuais estivessem sendo exercidos no contexto santo, para que os nossos filhos estivessem sendo desenvolvidos e criados no contexto de estabilidade emocional. Se o homem começa a se colocar numa postura de ir contra isso, é como se ele estivesse indo contra a própria vontade de Deus, que instituiu o casamento como um ambiente prazeroso, um ambiente de alegria. Nas Escrituras, quando Israel estava em alguns contextos de ter sido militarmente conquistado, ou em alguns períodos onde estava sendo corrigido algumas disfunções do povo, o próprio Deus mencionava que como característica de metáfora para a interrupção da alegria, que ele faria calar a voz do noivo e da noiva. Isso mostra a expectativa de que Deus tem para o nosso casamento, que seja um ambiente de paz, um ambiente de graça, um ambiente de prazer. Quantas vezes no início do nosso casamento, ou quando observamos os nossos pessoas recém-casadas, vemos a alegria, vemos brincadeiras, vemos suprimento emocional. E por que muitas vezes estamos nos perdendo, ou pessoas se perdem nesse contexto, diminuindo essa questão da alegria na vida comum? A família é um ambiente seguro para que estarmos sendo nós mesmos, prezando por situações de lazer, equilíbrio, alegria, amor, onde a gente possa estar exercendo essas ferramentas que ajude ao amadurecimento e criação de pessoas íntegras, pessoas inteiras e completas, que pudessem estar de uma forma saudável, gerenciando suas emoções e sendo agentes de transformação nessa terra, na nossa sociedade, que tanto precisa de equilíbrio, de respostas e de soluções. Então, esse contexto que a gente quer colocar aqui e discutir nossos encontros. Vem conosco e sejam abençoados na prática dessa palavra.